Olá, pessoal! Estamos na nossa edição, gravando aqui a nossa edição do Céu da Semana, do dia 20 ao dia 26 de abril. Estamos numa semana de lua nova de Touro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, aliás, bastante sobre isso, porque vocês sabem que toda lua nova é uma espécie assim, embaralha as cartas e começa um jogo novo. Nessa lua nova temos a participação especial, convidado especial, o senhor Urano, brigando, assim, uma briga de foice com Saturno no céu. É uma semana mais preguiçosa porque temos 2 feriados. Também queria convidar vocês para a nossa live de segunda-feira, dia 20, duas aulas live, dia 20 e dia 27, que foi transferida para o dia 20 justamente porque tivemos uma certa dificuldade com a internet e precisamos adiar a live para o dia 20 agora e a segunda aula dia 27, às 20 horas. Então ainda dá tempo, quem se interessar por esse tema, nós vamos conversar sobre a casa 4. Astrologicamente, a casa 4 fala do nosso mundo interior, da nossa vida íntima, nesse momento tão solicitada, tão assim, demandada, que nós tenhamos bons elementos internos, bons objetos internos. Fala também da nossa capacidade de autossustentação, de ser um apoio para nós mesmos quando as situações de fora são adversas. Mais do que isso, ser um apoio para alguém, nossa capacidade de ser chão, solo, assoalho para alguém e de solicitar apoio quando precisamos. Um tema bem rico, bem interessante. Dia 20, na segunda-feira, tentem fazer assim, o maior número de coisas, de atividades, de tarefas nessa segunda-feira. Porque na terça-feira, dia 21, e se estendendo para quarta-feira, dia 22, nós vamos ter assim as barreiras, os obstáculos causados pela posição de Sol numa quadratura com Saturno. Isso na terça e na quarta, que são dias que a gente precisa fazer o dobro de esforço, o dobro de empenho para conseguir pequenos resultados, como se a gente estivesse empurrando uma pedra ladeira acima para fazer coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Então, principalmente nesses 2 dias, terça e quarta, não adianta a gente pensar assim, em grandes realizações, em tocar projetos importantes e fazer reuniões online assim, significativas, até porque vai pegar também o dia do feriado, né? Dia 21, feriado, e quarta-feira. Então, são dias mais parados, mais lentos. E não é só isso, dá uma certa dificuldade de enfrentar tarefas ou situações mais árduas, como se a gente tivesse assim, um pouco desanimada, desanimando com facilidade, ou focando demais nas dificuldades, nos entraves, naquilo que não está funcionando, nas nossas frustrações. Então, para a gente não se frustrar mais ainda, justamente, a gente pega leve. Faz o que está à mão, faz o que é possível, faz o que está andando. A coisa trava, você para e vai fazer outra coisa. Trava, para e vai fazer outra coisa. Porque é próprio desses 2 dias mesmo, com a posição de Sol quadrado Saturno, essa coisa de pouco resultado para tanto que a gente se empenha. E uma predisposição ao pessimismo, porque a gente justamente fica focando, dando muita atenção as dificuldades, as más notícias e dá aquele medo para frente das coisas não funcionarem, das coisas não prosperarem, das coisas não evoluírem. Então esses medos todos vêm para a nossa consciência e a gente fica justamente mais bloqueado e mais travado. Então tenha um pouco mais de paciência nesses 2 dias, como eu falei, e se dediquem a tarefas cujo resultado, se andar ou se não andar, se funcionar ou se não funcionar, não vai fazer tanta diferença, ok? Também vale lembrar que essa quadratura Sol-Saturno, ela, embora esteja ativa na terça e na quarta-feira, ela vai ficar, vamos dizer, em vigência meio que o mês todo, porque ela faz parte do desenho, do cálculo da lua nova, que vem justamente acontece no dia 22,
e 22 de abril, e se estende até a próxima lua nova. E como ela faz parte dessa configuração, temos ainda um mês ainda de passos lentos, conquistas pequenas, pouca abertura para realizar tudo que a gente quer. Esse é mais ou menos o clima dessa lua nova que a gente vai descrever logo adiante. No dia 22, na quarta-feira, nós temos a chegada da lua nova no grau 3 e 24 de Touro. E esse mapa, essa interferência, esse desenho da lua nova se estende até a próxima lua nova, no dia 25 de maio. Então, tudo que está contido nessa lua nova vai se desdobrar, vai acontecer, vai sinalizar o andamento do período, né, do mês em que essa lua nova cobre. Portanto, do dia 22 de abril a 25 de maio. Eu vou gravar uma edição separada da lua nova para a gente detalhar mais todos os efeitos, todos os planetas que estão embaralhando e jogando essas cartas, esse jogo, ao longo desse período. Mas eu quero chamar a atenção duas coisas importantes. Primeiro, nós temos aqui, nessa lua nova, a participação de Urano, Sol, Lua, Urano juntinhos, coladinhos um no outro, que é toda uma indicação de um período de mudanças, viradas, de inovação, rupturas, fatos novos, e que acontece de uma maneira muito acelerada, muito brusca, muito inesperada, muito rápida, como se as coisas mudassem o giro, mudassem a forma. Isso na vida pessoal da gente, na vida pública, na vida associado à pandemia. É como se as cartas do jogo estivessem sendo trocadas, as coisas estão mudando, estão vindo fatos novos, incidentes novos, acontecimentos novos, números novos e surpreendentes, que é sempre a dinâmica de Urano. E é uma dinâmica de liberação. Pode ser que algumas atividades já comecem a ser liberadas, né, em relação a esse isolamento social que está sendo vamos dizer, aconselhado, sugerido, solicitado para a população. Alguns estão cumprindo, outros não, mas a tônica que prevaleça, que predomine esse isolamento. Esse Urano começa a indicar que pode começar a soltar, liberar. Só que temos aqui uma quadratura com Saturno. O Saturno diz assim, nananina, não, ainda não está seguro, ainda não está controlado, ainda não está maduro, ainda não está bem planejado. Então, nós vamos ter, ao longo desse processo da lua nova, essa dinâmica de solta aqui, prende ali, libera aqui, limita aqui, o que a gente pode interpretar como se fosse uma liberação gradual, cautelosa, deveria ser assim, muito bem planejada. Toda vez que soltar demais, Saturno vai prender, dizer, volta para trás, segura, ainda não está pronto. Toda vez que segurar demais, prender demais, o Urano fala assim, olha, eu acho que já pode andar, liberar, soltar alguns segmentos, algumas áreas, alguns setores. Essa vai ser a briga de foice desse mês, que eu vou descrever com detalhes nessa lua nova, que tem coisas muito interessantes nela. Sexta-feira, dia 24, é o melhor dia da semana, o dia mais light, mais leve, mais fácil da semana. O espírito está muito construtivo, né? O astral, o ânimo, a disposição. Logo pela manhã, o Lua em Touro, ainda em Touro, fazendo um contato muito interessante com Netuno na parte da manhã. É o típica situação, é o típico momento que a gente consegue chegar a acordos, a consensos, a convergência, porque a gente consegue com que as pessoas se sensibilizem, se toquem, sejam afetados por aquilo que pode colaborar, facilitar a vida de todos, que fiquem pensando menos na própria posição, resistindo àquilo que possa favorecer um número maior de pessoas. Então, é muito mais fácil a gente reunir as pessoas ou convencê-las a participarem, colaborarem e serem conscientes daquilo que favorece um número maior de pessoas. Então, ter essa energia de colaboração, boa vontade, altruísmo, bom senso, muito mais fácil
para se chegar a consenso e se reduzir as brigas, né? Os cabos de forças, quando cada um está pensando no seu próprio quadradinho. Temos, no início da noite, uma aliança bacana entre Lua e Plutão, onde a gente consegue resolver aquelas situações que ficaram mal paradas, sabe? Aquelas emoções mal digeridas, relacionamentos que foram prejudicados por falta de habilidade ou porque ficou no ar alguma situação justamente mal resolvida. Então, essa combinação a gente consegue resgatar, recuperar, consertar, reaproximar aquilo que ficou porque estava mal digerido, não foi bem resolvido, ok? Então a gente troca as emoções, troca os fluidos, né? E a gente consegue, os fluidos emocionais, e a gente consegue se reaproximar daquilo que ficou meio esquisito. Temos, no final da noite, uma lua trígono Júpiter, a gente termina o dia positivo e cheio de esperança, porque com certeza teremos motivos e notícias para isso. No sábado, dia 25, e com extensão até domingo, valendo também para domingo, dia 26, nós temos a perigosa, belicosa e mal criada aliança ou desencontro entre Mercúrio e Plutão. Aqui é o seguinte, muito cuidado, primeiro, para não alimentar pensamentos sombrios, pensamentos mórbidos, com essas notícias todas que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo em relação ao número de óbitos e número de contaminados e perdas bilionárias dos países, dos cofres públicos. A gente vai ficando tão alarmado que a gente convida a nossa mente a produzir infernos. Cuidado com essa combinação, porque ela tende a produzir pensamentos obsessivos, repetitivos, e a gente vai entrando numa espiral de dramaticidade e depois não consegue fazer a mente sair disso, de descontaminar. Muito cuidado também para não divulgar informações ou comentários infundados. Isso pode prejudicar a reputação de terceiros de uma maneira irresponsável ou prejudicar a própria reputação. Não compre itens, produtos, antes de verificar a procedência, a fonte, a legitimidade, a marca, se tem garantia, se tem prazo de entrega ou forma de entrega confiáveis, porque esse é o típico da combinação que pode levar a gente a adquirir, comprar itens e que deem prejuízo. Se não tiver segura se aquele item tenha todas as especificações, ou é aquele produto mesmo que você precisa, ou se você não tem certeza que tem garantia caso ele não funcione, ou não seja o prazo de devolução, melhor não comprar. Muito cuidado também para não polemizar, não provocar, não intensificar conflitos. Se começar uma conversa, uma discussão, um ponto de vista e perceber que existe excesso de resistência da outra parte, você muda de assunto, se cala, troca, porque aqui as palavras podem ferir profundamente, palavras inábeis podem ferir profundamente os outros e a gente receber de volta provocação e retaliação à altura do que a gente provocou. As pessoas estarão mal criadas. Então, seja bastante hábil nas suas palavras, na sua comunicação, no seu parecer, na sua opinião. Tente não impor a sua opinião como se ela fosse única. Cuidado para não interpretar negativamente, hostilmente, aquilo que o outro está dizendo ou fazendo, que pode não ter nenhuma conotação negativa, mas como a gente está naquele mood paranoico, já começa a achar que é perseguição, que é implicância, que é provocação e interpreta tudo errado. Finalmente, não tenha nesses dias conversas difíceis, muito menos com pessoas difíceis. Dia 26, no domingo, é o dia mais quente da semana, né? Mais quente, mais danado, mais explosivo, porque nós temos aqui a conjunção Sol-Urano juntinhos aqui no signo de Touro.
Inicialmente, pode ser uma posição bem positiva, no sentido de que é a hora de inovar, de trocar, de mudar de assunto, de experimentar outras dinâmicas, outras alternativas, outras condutas, de olhar para aquilo que a gente não estava olhando, de olhar de uma nova forma, de experimentar uma outra conduta, uma outra abordagem, de se livrar, né, de velhos hábitos, da repetição. Justamente é uma dinâmica muito criativa, com extensão para dia 27, na segunda-feira. Só que aqui, tudo aquilo que está sob muita tensão, sob extrema tensão, é praticamente impossível de segurar e sustentar. E acaba tendo um desfecho, tendo uma ruptura, tendo uma virada, tendo uma escapada, uma saída daquilo, porque é impossível de conter. Então, são dias tensos nesse sentido. E também é mais difícil de se conter, né? De ficar preso, parado, limitado, porque é sempre uma energia de buscar liberdade, buscar descompressão. Então, fica mais difícil segurar as pessoas, por exemplo, dentro de casa ou em ambientes mais limitados. Temos, junto com isso, uma quadratura de Mercúrio-Júpiter. Mercúrio em Áries, Júpiter em Capricórnio. Também com extensão para segunda-feira, dia 27. Aqui a gente tende a pensar longe demais. O pensamento cria expectativas que não vão se realizar. A gente começa a pensar em um monte de possibilidades muito acima da nossa condição naquele momento de cumprir. A gente acaba prometendo coisas, prazos, que a gente não vai cumprir. E também a gente cai na armadilha de promoções, ofertas ou propostas que também parecem mais positivas do que no fundo são, estão superestimadas. Então, cuidado com essas duas combinações. De qualquer maneira, também é uma energia de abertura, de querer andarilhar, explorar um pouco, passear um pouco. Então, de novo, dá uma volta no quarteirão e volta para casa, porque ainda não está liberado a nossa autonomia de voo, né? A gente ainda tem que fazer movimentos curtos. Para salvar o dia, nós temos a Lua conjunto a Vênus na parte da tarde no signo de Gêmeos. Esse é uma excelente combinação para a gente mandar e-mail, mandar zap, telefonar, botar a família para conversar à distância, mesmo que sejam contatos virtuais ainda, mas troca de informação, troca de conversa, vai ser extremamente gostoso, agradável aqui. E um momento muito bom também para a gente se aproximar, se vincular, voltar a ter intimidade com as pessoas que nós amamos e que estão, de alguma maneira, à distância, né? Estão distante de nós. Então, trocar assunto, trocar conversa, trocar confidências, conversar justamente para refazer essa liga afetiva que, em algumas situações, está prejudicada porque a gente não está podendo conviver tão de perto com as pessoas. Aproveite essa dupla Lua-Vênus, que é imbatível para aproximar os afetos. Gente, eu fico por aqui. Uma boa semana para vocês. Vamos em frente. Tudo de bom para vocês, muita confiança, muita sabedoria, muito eixo, muito equilíbrio, muita sustentação. Vamos sair todos dessa mais sedimentados, sabendo onde estamos pisando o tempo todo. Uma ótima semana.